Muito boa noite, amigos da trilha. Estamos começando mais um programa Na Trilha do Vinho. Hoje um programa diferente. Hoje nós vamos falar dela, a cerveja, a paixão nacional. E ao meu lado, quem vai dar essa entrevista é o dentista e cervejólogo Jean Benetti. Vai contar pra gente tudo sobre esse mundo delicioso que o brasileiro tanto ama. Não sai daí porque o programa Na Trilha do Vinho está começando. Em 5 segundos, começa o programa Na Trilha do Vinho. Um oferecimento: Café Mantissa, um café naturalmente doce. Café Mantissa, um café naturalmente doce. Muito boa noite, amigos da trilha. Estamos começando mais um programa Na Trilha do Vinho. E hoje, praticamente na trilha da cerveja. Hoje nós vamos bater um papo sobre cerveja, essa bebida que é a paixão nacional. E ao meu lado tenho aqui um dentista que é um cervejólogo, um cara especialista em cerveja. Jean Benetti, seja bem-vindo ao programa Na Trilha do Vinho. Boa noite, obrigado. Antes de mais nada, um brinde, né, meu irmão? Temos aqui uma temperatura de 25 graus lá fora, eu acho que combina muito bem aí, 25, 26 graus, muito bem com a cerveja. Jean, me fala uma coisa, antes de ser o cervejólogo, você é um dentista? Sim, sou dentista, especialista em ortodontia, sou um ortodontista e estou terminando mestrado na área de disfunção da TM e dor orofacial. E para quem está lá em casa, já vamos falar da tua profissão, quer te achar, procurar o seu serviço como dentista, onde te acha? Minha clínica é na Avenida João Pinheiro 207, ali um pouquinho antes do Habib's, de frente à ponte do Jornal da Mantiqueira. Então tá aí, pessoal, recomendo, procure o Jean Benetti. Agora, você é um cervejólogo. O que é um cervejólogo, Jean? Cervejólogo é quem estuda cerveja, né? Eu tenho uma paixão por cerveja, adotei isso como hobby, né? De 6 anos para cá, então eu venho estudando cerveja, viajando, procurando, visito fábricas de cerveja aqui no Brasil, fora do Brasil, e fazendo cursos de degustação em vários lugares. Eu sei também que você, por todas essas experiências, tem um site bem conhecido para os apreciadores de cerveja, chama Brejas, né? Acessa aí, www.brejas.com.br. E você dá crítica, avalia, tira foto. Conta um pouquinho dessa tua experiência. Eu comecei a escrever para o site Brejas as degustações das cervejas há uns 4, 5 anos atrás. E eu devo ter umas 750 cervejas degustadas. Acredito que eu seja o 6º do ranking nacional. O Brejas é o maior site de degustação, o maior site de cervejas do Brasil, né? E depois de ser site, o Brejas virou também um bar em Campinas. Olha isso, onde o pessoal vai lá se reunir. Vamos contar um pouquinho da história da cerveja. Quem que inventou a cerveja e quando que foi isso? A cerveja, a gente tem indícios aí que ela foi inventada 6.000 antes de Cristo, né? Na região entre os rios Tigre e Eufrates, e numa região onde hoje não se toma cerveja. Isso é interessante, né? No Iraque. E 6.000 antes de Cristo. Naquela época já tinham vários estilos de cerveja. Isso é muito interessante. Essa é uma pergunta que eu queria fazer também. Quantos estilos de cerveja existem hoje no mundo? Tem como precisar isso? Bom, aqui no Brasil, o brasileiro, ele conhece 1, 2 ou 3 estilos de cerveja. Essas cervejas comuns de prateleiras de supermercado. Mas no mundo existem mais de 100 tipos de cerveja. Então, é uma infinidade aí de sabores para a gente consumir. Falando nisso, qual é o país que mais bebe cerveja no mundo, vai? Olha, o país que mais bebe cerveja no mundo é a República Tcheca.
Ela vem seguida pela Irlanda e depois pela Alemanha. Tem gente que vai falar, puxa, mas a Alemanha não é o país onde mais se bebe cerveja no mundo? Se a gente pegar a região da Baviera, no sul da Alemanha, ali sim é a região onde mais se toma cerveja no mundo. Mas a nível de país é a República Tcheca. E o Brasil é um grande produtor de cerveja. Onde que ele entra nesse ranking aí? O Brasil, ele não é um grande consumidor. Atualmente ele deve estar ali entre 20º e 10º consumidor. Agora, em relação à produção, o Brasil ultrapassou a Rússia e hoje ele é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. Ele perde para os Estados Unidos, que está em segundo lugar, e a China em primeiro lugar. Não que a China tenha tradição, é que a China tem muita gente morando lá, né? Agora, a gente tem uma curiosidade, né? É uma bebida refrescante, né? Que caiu realmente no gosto popular, leve, fácil. Me fala uma coisa, os alemães tradicionalmente bebem a cerveja, entre aspas, quente. É isso mesmo? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Muitas pessoas perguntam para mim se é verdade que na Alemanha os alemães bebem cerveja quente, na Europa, na Inglaterra. Na verdade, eles não bebem a cerveja quente. Se você está num verão na Alemanha, eles gelam a cerveja, mas a cerveja deles é tão boa que para a gente sentir o sabor, ela não pode estar estupidamente gelada, porque o gelo, se a cerveja está de 2 graus para menos, anestesia as papilas gustativas. Então a gente não sente o sabor da cerveja, a gente sente apenas o frescor. Então na Alemanha, no inverno, eles tomam cerveja na temperatura natural. Isso não é cerveja quente. Você sabe que assim, a gente tem um hábito aqui de consumir cerveja gelada, e você me falou isso. Eu lembrei de uma, se eu não me engano, acho que é da Heineken. Parece que a Heineken teve uma mudança na fórmula, no método de produzir a cerveja para se adaptar ao perfil brasileiro, é isso mesmo? Olha, a Heineken está aqui no Brasil já há alguns anos, é uma cerveja que veio começando devagarinho. No início ninguém gostava porque falava que ela era uma cerveja muito forte, amarga. Atualmente ela caiu no gosto brasileiro, mas não, a receita não mudou. A Heineken, ela é a mesma no mundo inteiro, a mesma receita, isso já faz muito tempo. O que mudou foi o paladar do brasileiro. O brasileiro começou a experimentar mais cervejas especiais, cervejas diferenciadas. Então o paladar dele mudou. Então a Heineken, que era uma cerveja amarga, uma cerveja forte, hoje já é uma cerveja muito bem aceita pelo público brasileiro. E outra pergunta, outra curiosidade que eu tenho certeza que muitas pessoas confundem, eu escuto muito isso na rua. Cerveja escura é doce? Aqui no Brasil, a cerveja escura mais conhecida é o estilo Malzbier. O estilo Malzbier na Alemanha, ele é praticamente sem álcool. Aqui no Brasil já tem uma graduação alcoólica maior. A Malzbier brasileira ela é totalmente diferente, uma cerveja adocicada, onde eles colocam caramelo de milho para dar aquele sabor adocicado. Para quê? Para tirar o amargor da cerveja e levar a cerveja para o público feminino. Essa é a cerveja Malzbier, que é famosa aqui no Brasil. A cerveja escura em si, a maioria dos estilos escuros, normalmente eles são amargos, porque o que faz a cerveja ter aquela coloração negra é um malte torrado e não o caramelo como a gente conhece das Malzbier. Tá vendo, né, pessoal? Jean Benetti, o cara que conhece bastante de cervejas, e hoje nós estamos aqui na Casa São Jorge Empório, aqui na Rua Prefeito Chagas, bem no centro da cidade de Poços de Caldas, onde ele daqui a pouquinho vai palestrar, né, a harmonização cerveja e comidas. Daqui a pouquinho no final a gente vai conferir isso aí. A gente vai vamos agora para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua nosso bate-papo. Programa Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura. Café Fazenda Mantiça, State Coffee, cultivado acima de 1.250 metros de altitude. Um café 100% arábica, de grãos selecionados, com uma bebida única, sabor e retrogosto incomparáveis. Um café naturalmente doce,
Visite nosso site www.fazendamantissa.com.br. Muito bem, amigos da trilha, voltamos agora para o segundo bloco, continuando esse papo sobre cervejas com o cervejólogo Jean Benetti. Jean, qual que é o prazo de validade da cerveja? Olha, as cervejas comuns, as mais conhecidas aí do Brasil, as mais bebidas no Brasil, o prazo de validade é 6 meses, mas a cerveja, ela fica melhor se consumida até 3 meses. Essa cerveja. Se você for pegar vários outros estilos aí, que as pessoas consideram cerveja mais forte, encorpada, tem cervejas que têm um prazo de validade de 2 anos, 3 anos. Eu estou guardando uma cerveja que o prazo de validade dela é 25 anos. E o produtor diz que depois de 25 anos, a cerveja ela fica muito melhor. Faltam 18 anos para essa cerveja. Tá quase chegando lá. Sim. Agora, a gente está aqui tomando, quando a gente serviu esse chopp para a gente aqui, um chopp da Baker, tinha um colarinho aqui, algo em torno de 3 dedos. Cerveja e chopp, melhor com ou sem colarinho? Olha, eu brinco, mas é verdade. Quem pede uma cerveja sem colarinho para tomar, não entende de cerveja. O colarinho, o creme, ele é cerveja. E ele ajuda a manter a temperatura, manter o sabor, manter o aroma da cerveja. Se você pede sem colarinho, esquenta muito mais rápido, enfim, ela se deterioriza. Tá vendo, pessoal? Então, peça sua cerveja, o seu chopp sempre com colarinho ou na hora de fazer o serviço, 2 dedinhos? 2 dedos é o ideal. Meu dedo é grande. Se for dedo de mulher, 3 dedos. Pronto. Agora, estamos falando aqui de chopp e estamos falando de cerveja. De repente, alguém que ainda não conheça, não sabe da história, qual que é a diferença do chopp para a cerveja? Grosseiramente falando, a diferença básica é que o chopp ele não é pasteurizado. Por isso, o chopp ele é mais suave. A pasteurização é um processo que eleva a temperatura da cerveja entre 60 e 70 graus Celsius para matar alguns micro-organismos e fazer com que essa cerveja tenha um prazo de validade maior. Porque o chopp tem um prazo de validade curto, a cerveja tem um prazo de validade longo. Essa pasteurização, ela muda um pouco o sabor da cerveja, fica um pouco mais caramelado, levemente mais amargo. Então o chopp acaba sendo mais suave do que a cerveja. Entendi, fica até mais macio, mais fácil de tomar. Agora, por que as cervejas importadas, e principalmente as europeias, são mais fortes, têm um sabor parece mais encorpado? É uma pergunta interessante, porque a palavra, o adjetivo que todos usam aí para... Quando tomam uma cerveja, o brasileiro, quando ele toma uma cerveja diferente daquela que ele está acostumado, que são as cervejas comuns, o adjetivo que ele usa é uma cerveja forte. Mas o que é forte? Forte pode ser um monte de coisa. Pode ser uma cerveja mais amarga, pode ser uma cerveja mais alcoólica, pode ser uma cerveja com mais torrada, com malte torrado. Então o brasileiro ele não sabe como falar, ele fala forte. Entendi. E no caso das mulheres, as mulheres que também têm a papila gustativa até muito mais perceptível que o homem, muito mais aguçado até do que o homem mais bruto, a mulher mais delicado. Qual é a cerveja ideal para as mulheres? Olha, existem mulheres que gostam de cervejas, entre aspas, forte, né? Existem mulheres que gostam de cerveja amarga, enfim, mas não é a maioria. A maioria das mulheres prefere uma cerveja mais adocicada, né? Bom, aqui no Brasil a gente tem o estilo Mouse Beer, mas muito melhor do que o estilo Mouse Beer é o estilo Kriek. Kriek escreve Kriek, com K, quer dizer cereja em belga, na língua, no flamenco deles. É uma cerveja que 1/3 da cerveja é cereja macerada. E aí a cerveja ela fica com um sabor azedinho doce. Parece mais um refrigerante, mas é uma cerveja e tem teor alcoólico. Então, de modo geral, a cerveja mais adocicada ela é mais agradável ao paladar feminino. Nos Estados Unidos, as mulheres gostam muito de tomar cerveja light.
Aqui no Brasil é mais na região norte e nordeste, que é uma cerveja para clima mais quente aqui no Brasil. A cerveja light, o teor alcoólico dela é bem mais baixo e ela é muito suave, parece quase uma água com gás. Também é uma cerveja que as mulheres gostam mais. E o que a gente tem que observar quando a gente está degustando uma cerveja? Quais são as características que são mais perceptivas e aquilo que de repente ainda não chama tanta atenção do consumidor brasileiro? Consumidor de uma forma geral. Bom, a vantagem dessa pergunta é que eu posso colar, né? Então, a primeira coisa é a gente apreciar a cerveja. Eu gosto de apreciar a garrafa, ler a garrafa, ver de onde ela vem, o que tem nessa cerveja. Depois, a gente vai apreciar o líquido. Qual é a cor do líquido? Como são as bolhas? As bolhas são grandes, são pequenas, quantidade de bolhas. A cerveja é turva, é translúcida, ela é opaca. O creme, como que é esse creme? O creme é longo, o creme ele é aveludado. Isso é a aparência da cerveja. Depois a gente vai ver o aroma. Então, a gente coloca o nariz dentro do copo, né? Não é falta de educação para cerveja. Nem para o vinho. Essa eu não sabia, mas... um outro método também da gente sentir o aroma da cerveja é a gente balançar um pouquinho, né? Para desprender mais o aroma. Bom, depois do aroma, a gente vai pro sabor da cerveja, pro paladar. Aí, eu vou colocar a cerveja na boca, vou dar um gole pequeno e depois um gole mais consistente, mais generoso, sim. Aí eu vou perceber o sabor da cerveja. Normalmente, o sabor ele está ligado ao aroma. Algumas vezes tem diferença, mas normalmente ele está ligado ao aroma. E depois eu vou sentir a sensação na boca. O que é a sensação na boca? A gente pode chamar de tato, a língua, as papilas gustativas, sensoriais. A gente vai sentir a textura da cerveja, o gás carbônico, a viscosidade da cerveja e, por último, a drinkability. O que é a drinkability? Aqui para o Brasil foi traduzido aí pela Skol como bebalidade. É a capacidade da gente conseguir tomar uma cerveja, a gente poder conseguir tomar várias cervejas. Então, se a cerveja ela é suave, ela tem uma boa drinkability, a gente consegue tomar uma atrás da outra. Se a cerveja é mais pesada, não necessariamente ela é ruim, não necessariamente ela é pior, mas ela é uma cerveja mais pesada, a gente não consegue tomar uma atrás da outra. Isso é drinkability. Entendi. Olha, muitas das coisas que você está falando tem similaridade, assim, em grande parte com o vinho. E agora, hoje, você vai palestrar aqui para uma confraria a questão de harmonização em cerveja. Como é isso, Jean? Inclusive, eu já quero emendar, também saber a relação da cerveja com sobremesa, se é possível fazer harmonização de cerveja com sobremesa. Sim. Hoje aqui nós teremos 5 cervejas, né? Uma belga, uma austríaca, uma tcheca, uma alemã e uma inglesa a serem degustadas. Cada uma dessas cervejas, a Lute, ela vai combinar com um prato específico. Isso é a harmonização que se faz com o vinho também, né? A gente pega características de uma cerveja que se parecem com a característica de um prato e a gente faz essa harmonização. Um exemplo mais fácil, se a gente falar do queijo. Se eu pego um queijo mais suave, eu posso tomar ele com uma cerveja mais suave. Se eu pego um queijo gorgonzola, por exemplo, eu harmonizo com uma cerveja belga, que tem um sabor mais forte. Uma cerveja inglesa, uma cerveja média, a gente harmoniza com queijo Gouda, por exemplo. Então, e um queijo mais forte, mais picante, com uma cerveja mais alcoólica. Então, a harmonização, de certa forma, ela é um pouco parecida com a do vinho. Em relação à sobremesa, a gente pode sim combinar a cerveja com a sobremesa, mas não é qualquer cerveja não. Existe um estilo específico de cerveja para cada prato. Para a sobremesa, a gente pode combinar, por exemplo, a cerveja Kriek, né? A Kriek, que é de cereja, que inclusive a gente vai tomar aqui hoje, vai ser harmonizada com uma sobremesa, com um prato. Se a gente tomar uma cerveja, uma Porter, uma Stout, que é uma cerveja mais amarga, tem um sabor bem amargo, a gente pode harmonizar com sobremesas de chocolate, fica perfeito, ótimo, muito bom.
Bacana. Agora vamos para falar para quem está lá em casa. E a gente tem audiência não só em Poços de Caldas, mas no Brasil e no mundo. Muita gente assiste a gente pela internet também. Mas especificamente o pessoal aqui da região, que de repente quer participar das degustações. Tem algum grupo, alguma confraria pela qual o pessoal pode procurar, pode se interessar em vir dividir e aprender também mais sobre cerveja? Sim, a gente tem um grupo, existe uma confraria aqui em Poços de Caldas. Essa confraria, nós somos aí 5 pessoas que organizamos. É o Ronan Carvalho, da Cerveja Monja, o Daniel Corgozinho, a Emília e o meu amigo André, que também é dentista. Nós 5, nós bolamos o tema da confraria com a ajuda dos colegas que participam. E então a gente organiza os encontros, né? Se não me engano, agora dia 9 de novembro vai ser o 9º ou 10º encontro, a 9ª ou 10ª confraria. E a gente roda as casas da cidade. Nós já fizemos aqui, já fizemos em vários locais da cidade os encontros. O dono da casa, ele faz um prato para combinar com as diversas cervejas que nós degustamos no dia. Que bacana. E para quem curte viajar, fazer, por exemplo, no vinho tem o enoturismo. Imagino eu que seja o cervejoturismo. Tem como explorar esse mundo cervejeiro, mundo afora, Brasil e mundo afora? Sim, o Brasil, puxa vida, um estado que mais está crescendo em relação à cerveja no Brasil é Minas Gerais. Você pega a região de Belo Horizonte, as cidades em volta, Minas Gerais de um modo geral, mas principalmente as cidades em volta de Belo Horizonte, está crescendo demais, produz-se muita cerveja, vai passar os estados do sul, vai passar o estado de Santa Catarina em pouco tempo. Mas aqui em Poços de Caldas a gente tem uns 6 produtores de cerveja artesanal também, né? Agora, mundo afora, eu gosto muito de viajar, aliar a viagem a um país interessante para se conhecer uma cerveja, né? A gente tem, Bélgica é perfeito. Uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida foi para a Bélgica. Inglaterra, a gente viver a terra dos pubs, né, e das ale, das cervejas inglesas, ótimo. Os Estados Unidos hoje em dia cresceu muito o consumo de cerveja, eles gostam das cervejas mais lupuladas, mais amargas. E também tem outros países, esses são os principais, os mais famosos, sim. São os mais famosos em relação à cerveja. Sem problema. Agora vamos lá. Jean, eu quero, antes de mais nada, já te agradecer, porque agora vai dar início ao processo de harmonização, a sua palestra, junto aí aos confrades que estão aqui reunidos na Casa São Jorge Empório, no centro de Poços de Caldas. E eu faço questão que você retorne, porque é um assunto que chama muita atenção para quem está em casa e que vale a pena a gente esmiuçar cada vez mais, não porque meu programa se chama Na Trilha do Vinho, porque com certeza relacionado vinho, gastronomia e turismo, a cerveja também entra nesse mundo de gastronomia, que é muito bacana poder fazer essas harmonizações, confraternizações, principalmente juntar os amigos, reunir os amigos. Quero te agradecer muito, volte sempre, o programa Na Trilha do Vinho está sempre com as portas abertas para você. Muito obrigado, agradeço a todos aí, aos telespectadores, a você pelo convite principalmente. A cerveja é uma coisa que a gente gosta bastante e a gente faz amizade tomando cerveja, né? Então isso é o mais importante. Muito bem, pessoal, agora vamos para os nossos intervalos, daqui a pouquinho a gente volta. Programa Na Trilha do Vinho e Na Trilha da Cerveja. Brinde esta aventura. Jean, obrigado.
Amigos da Trilha, a dica de hoje é a seguinte: você que gosta de fazer café com açúcar, reforço, deixe para adoçar somente na hora de servir o café na sua xícara. Não coloque açúcar durante o processo de produção, porque ele vai alterar a qualidade do seu café e principalmente vai criar uma crosta dentro da sua garrafa térmica e depois vai ficar difícil de sair e pode comprometer os seus cafés futuros. Sempre quando você for colocar o café na garrafa térmica, passe uma água quente. Além de sempre estar lavando, ela também contribui para manter a temperatura bem aquecida, você não ter choque térmico e tomar um café frio muito rápido. Café Mantissa, um café doce por natureza. Na Trilha do Café, oferecimento Café Mantissa, um café naturalmente doce. Amigos da Trilha, agora no quadro Na Trilha do Chefe, volta para o programa Na Trilha do Vinho, a chefe Lute Concepcion, aqui da Casa São Jorge Empório. Lute, muito obrigado por abrir as portas do restaurante para a gente gravar o programa aqui. Eu que agradeço, é sempre muito bom receber vocês aqui na nossa casa. E as portas estão sempre abertas, não só para o programa, mas para todo mundo que quiser conhecer e prestigiar a gente. Aliás, Lute, que visual! A gente está com esse cenário aqui, né, belíssimo, com as garrafas de vinhos, e hoje nós vamos fazer um evento, né, de cerveja, onde teremos uma palestra do Jean Benetti, um cervejólogo, para fazer a explicação sobre a cerveja, e você incumbida de preparar os pratos para esse evento. Difícil, né? Difícil mesmo harmonizar todas essas cervejas, até porque o Jean é um expert em cervejas, mas a gente tem que sempre tentar e ousar, e eu espero agradar todo mundo essa noite. O que eu acho muito bacana, porque você, Lute, está sempre disposta para o lado eclético, né? A gente já teve a oportunidade de falar de vinho e gastronomia, hoje falando de cerveja e gastronomia. Primavera, próximo do verão, uma bebida da paixão nacional, e você também sendo desafiada como chefe para preparar esse prato. É verdade. A cerveja, assim, está na mesa, né, de todo mundo, nos bares do mundo inteiro. E eu acho que é isso mesmo, a gente tem que trazer esse conceito de beber bem, seja cerveja, seja vinho, o que for. E o bacana é o seguinte, né, não precisa beber muito, e sim beber bem. Exatamente. Aliás, além de beber bem aqui na Casa São Jorge Empório, a casa é linda, maravilhosa, o serviço é espetacular, recomendo vir para cá. Vamos falar agora um pouquinho dos pratos. Nós temos aqui então 5 pratos que você preparou hoje. Conta um pouquinho de cada prato para nós. O primeiro prato que nós vamos servir é um mousse de gorgonzola com hortelã. Esse prato vai ser servido junto com a cerveja Edinger de trigo. E o bacana é o seguinte, essa harmonização é só trocando em miúdos, né? As harmonizações a gente segue 3 conceitos: da similaridade, do contraste e do terceiro sabor, né? O que é esse terceiro sabor? Nós vamos harmonizar a cerveja com o prato e criar um sabor diferente. Então é muito bacana, é muito gostosa essa experiência. O segundo prato, então, é um bobó de camarão com arroz ao leite de coco com damascos. Um prato muito leve, né? E espero que agrade todo mundo. O terceiro é uma massa que é feita aqui na casa, são massas artesanais, com recheio bem diferente, bem exclusivo, que é o queijo brie com damasco e amêndoas. O quarto prato é um rosbife com molho de mel e mostarda. E a sobremesa, um sorvete de creme com calda de frutas vermelhas e um ganache de chocolate. Lute, esses pratos estão disponíveis aqui no cardápio do Casa São Jorge Empório? Esses pratos vão estar disponíveis para todo mundo a partir do final agora do mês de novembro. A gente antecipou um pouquinho nosso cardápio de verão para já dar um dedinho do que vai acontecer no nosso verão por aqui. Eu sei que é um pouco difícil isso, né? As pessoas não saberem onde é a Casa São Jorge Empório. Mas para quem ainda de repente não conhece, onde fica e também telefone. E eu sei que você tem um blog, quero que você fale um pouquinho do blog. Conta aí um pouquinho pra gente. A Casa São Jorge fica na rua Prefeito Chagas, 296, bem no centro aqui de Poços. O telefone 3712-9501. E o meu blog, para quem quiser acessar, tem dicas, receitas, é asdicasdalute.blogspot.com. Gente, segue, porque essa aqui é fera. Agora chegou a hora da gente provar o prato. Jean, fala pra gente da harmonização da cerveja. A Lute falou agora dos pratos, fala um pouquinho da cerveja que vai ser harmonizado com esses pratos. Bom, a Lute preparou especialmente aí cada harmonização para combinar com as cervejas específicas, né? Então a gente tem a primeira aqui, que é uma cerveja alemã de trigo tradicional. Ela vai ser combinada com a entrada, né? Que vai queijo, combina bem com cerveja de trigo. Esse bobó de camarão com arroz, coco, leite de coco, ele vai ser combinado com a cerveja, uma Pilsen tcheca, né? O terceiro prato, que é uma massa, vai ser combinado com essa cerveja austríaca,
Essa cerveja austríaca ela é feita com malte de uísque escocês. É uma cerveja diferente aí. Depois a gente vai ter uma cerveja inglesa, né? A Old Speckled Hen, que ela com a carne, né? Ela vai ser servida junto com a carne. E por último, como a gente falou que cerveja harmoniza sim com sobremesa, né? Sobremesa vai ser harmonizada com a deliciosa cerveja Kriek de cereja, que vem da Bélgica. As mulheres vão adorar a sobremesa, com certeza. Boa, é isso aí.